Um louvor que vamos cantar é Jesus te entronizamos. Jesus te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. Jesus te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Boa noite, irmãos. Estamos aqui na Palavra de Deus para esta noite, 26 de abril de 2020. Nosso versículo está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, os versos 16 a 18. São versículos extremamente curtos, mas podemos dizer extremamente desafiadores para a nossa vida cristã. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma outra versão diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque a Tua grandeza e o Teu poder para um tempo que nos desafia a sermos testemunhas de Cristo, num diferencial onde o mundo se desespera com as guerras, com os conflitos, com a falta de governabilidade, mas nós sabemos que tudo está em Tuas mãos. Todas as nações, todas as tribos, todas as raças, o Senhor sabe de tudo. E o Senhor está também com a Tua igreja. E como igreja do Senhor, queremos nesta noite estar clamando a Ti para que essa palavra venha de encontro às necessidades do nosso coração, às necessidades da prática do dia a dia de vida, para que então o mundo Te conheça. Como o apóstolo Paulo compartilhou conosco a sua percepção do que era a igreja do Senhor, com cartas abertas, onde o mundo, às vezes sem palavras, pode saber não só do Teu amor, mas da Tua justiça, do Teu poder e da esperança que nos dás. Em nome de Jesus. Amém.
Nesta noite nós podemos claramente, nessa leitura, onde destacamos a temática "Esta é a vontade de Deus", identificar que na vida que Cristo nos dá, pode haver razões para alegrar-se, razões para orar sem cessar e razões para agradecer por tantas bênçãos que Deus derrama sobre nós. Há também os testemunhos, podem ser compartilhados, testemunhos registrados na palavra, talvez testemunhos da tua própria vida, testemunhos de irmãos e irmãs em Cristo, e não importa a idade. Às vezes uma criança pequenina testemunha aquilo que tem aprendido em Cristo Jesus pela palavra e como ele compreende os acontecimentos. No texto que nós acabamos de ler, a palavra, pode-se dizer, deixa para nós hoje exortações. Exortações estas que querem trabalhar na minha vida, na tua, o que a gente chama de decepções e dissabores, ou tristezas, ou dificuldades, ou limitações. Mas quer trabalhar também em mim, em ti, aquilo que é próprio do coração humano, as falhas humanas. Quando eu olho para a minha própria vida, eu posso claramente identificar os momentos de tensão, os momentos de sofrimento, tanto na vida pessoal quanto familiar. Acho que eu já passei por uns 4 ou 5 assaltos. E quando a gente está numa situação dessas, humanamente falando, queremos encontrar uma solução para que aquilo não aconteça, para que aquilo não seja real. Na última vez que fomos assaltados, uma pessoa que era um garoto, talvez de 17 anos, onde eu olhando podia dizer, essa arma não é de verdade, eu acho que eu vou fazer alguma coisa aqui. Mas logo a seguir eu podia também parar e pensar, como o papai falava, e isso eu tenho que praticar, porque ele foi um servo do Senhor que foi desafiado muito mais que eu creio. De quem é o carro, de quem é o celular, de quem é a esposa, de quem é a mãe, que era aquele contexto do assalto. Estávamos eu, a irmã Cida e mamãe. Então, ao invés de fazer aquilo que o meu coração estava querendo, intervir, quem sabe dar um soco, dar uma cotovelada naquele garoto, mas ali então aquietar. Nós podemos dizer que nada dessas questões devem gerar em nós um condicional que não seja o que o texto nos exorta. Ao invés de queixas, olhar para Deus, o seu cuidado para conosco, a sua misericórdia, a sua soberania. Alguém usou uma palavra bem difícil para falar desse agir de Deus para conosco. Então ele diz, um Deus magnânimo. Você sabe o que é magnânimo? Um sinônimo de magnânimo é generoso, um Deus gracioso, Deus bondoso. Então a mais preciosa demonstração da magnanimidade ou da generosidade de Deus está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a palavra também não só nos fala do amor de Deus, mas nos fala da santidade de Deus. E diante deste amor e desta santidade nós somos desafiados a avançar confiantes nele. Há pessoas que têm uma compreensão absoluta, da sua carência de Deus. Não importa se na vida material ou na vida espiritual.
E é interessante observar que essas bênçãos de Deus, elas se apresentam com um diferencial sem igual diante daquilo que o Salmo 51:17 nos diz. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. E você poderia repetir o início da frase: os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado, um coração compungido, um coração contrito, um coração que foi tocado por Deus, para se aperceber que é muito melhor obedecer a Ele, nos seus ensinos. E o texto diz que, né, esse coração não o desprezarás. Então, nesse contexto de 1 Tessalonicenses 5:16-18, eu destaquei a frase: esta é a vontade de Deus. E conforme o verso 16, o primeiro aspecto é: regozijai-vos sempre. E nós podemos colocar um questionamento diante dessa exortação: quem de nós seria capaz de fazer isto, né, de viver continuamente alegre? A exortação da palavra poderia, quem sabe, ter o complemento que o mundo busca, né? Aproveitem bem os momentos de alegria que vocês têm. É uma realidade. Alguém diz que são momentos, né? Mas regozijai-vos sempre. Como é a vida humana? No tempo de hoje temos a pandemia do Covid-19, que assola o mundo como um todo. Boa parte dos meios de comunicação, como a TV, o rádio, os jornais, as revistas, elas colocam em evidência essa situação. E nós encontramos dois tipos de, vamos dizer, coisas que estão acontecendo. Há pessoas que são curadas, há pessoas que não são curadas. As que são curadas prosseguem esta vida pelo tempo que Deus ainda quiser. As que não são curadas, elas morrem, fim de linha, fim de vida. E aí então nós poderíamos nos questionar, né? Como é que são as reações, as atitudes das pessoas diante disto? Sem dúvida, para quem é curado, você tem visto aí nas mídias sociais, a pessoa está saindo do hospital, tem um corredor de médicos, de enfermeiros e talvez lá na frente os familiares recebendo. E não importa se é um jovem, se é uma pessoa já em idade avançada, ao sair daquele hospital as pessoas batem palmas, se alegram. Então, são cenas onde as pessoas curadas saem como que vitoriosas, alegres. Mas há aquelas situações onde há pessoas tristes, desesperadas, né, pela morte de um ente querido, ou às vezes pelo sofrimento, por causa das enfermidades. Mas na vida do dia a dia do ser humano não tem só saúde e doença. Você tem também, por exemplo, na economia, que a gente pode chamar de empresas onde os seus negócios estão à beira do abismo. Outros, como alguém diz, vão usar esse momento de crise para identificar uma forma de ter lucro, né? Então, pode estar o negócio sem um esteio devido. Há pessoas que estão perdendo seus empregos, outros estão tendo uma rescisão temporária desse emprego. E diante disso, a palavra vem e diz: regozijai-vos sempre, alegrem-se sempre. O que a palavra está querendo me ensinar e te ensinar é que eu e você não precisamos e não devemos nos ater
ou manter o foco no problema. Então, não precisamos nos ater aos sentimentos associados a essa pandemia. Não precisamos nos ater a essas dificuldades inesperadas, a essas tragédias. Mas ainda assim prevalece a questão: regozijai-vos sempre. Como é que estão os relacionamentos que você vivencia? Um relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a sua esposa, o seu esposo, seu relacionamento com os filhos, com as filhas, seu relacionamento talvez com um vizinho, com uma vizinha. Se você estuda, seu relacionamento com aqueles seus colegas de estudo, seu relacionamento com seus professores. Quantas dificuldades se apresentam ali, então esse regozijai-vos sempre parece que está tão longe. Nesse contexto, o apóstolo Paulo, nessa exortação, nos lembra, num outro versículo semelhante, na 1 Tessalonicenses 5,16, Filipenses 4,4. É uma outra igreja do Senhor carente de ser fortalecida, e a palavra diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então esse é o segredo. Em Deus vamos ter sempre motivos para nos alegrar, ainda que passemos por momentos difíceis. Humanamente falando, somos tentados a abandonar a fé por causa das tribulações. Mas há uma diferença muito grande, né, naquilo que a gente pode chamar de conhecer a alegria maior. E a alegria maior é Jesus. A alegria maior é o Senhor, que sempre vai nos lembrar que estamos aqui de passagem. No hino do cantor cristão diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. E aí as estrofes vão mostrando qual é a esperança. Um dia estaremos para sempre com Jesus. Mas enquanto estamos aqui, o versículo 17 nos conclama, nos exorta: orai sem cessar. Quem de nós conseguiria fazer orações intermináveis, orações que não têm fim? Ou até mesmo alguém se perguntaria: quem poderia suportar isso? Lá no livro de Mateus 6,7, a palavra do Senhor diz que nas nossas orações não devem haver vãs repetições. Nas nossas orações também, elas não precisam ser orações onde é para nos mostrarmos às outras pessoas que estamos ali orando. E também não devemos ser arrogantes em nossas orações. Então nós notamos que se a orientação de Mateus 6,6 é entrarmos em nosso quarto, fechar a porta, orarmos, e o Pai é que nos recompensará, né, por esse momento de oração. Então fica um questionamento, né? Como é que pode ser este orar sem cessar? A gente pode dizer que esse orar sem cessar, não importando o circunstancial da vida, tristeza ou alegria, é porque a palavra de Deus é poderosa para trabalhar o que sentimos e o que pensamos. Dependendo de como alimentamos, né, a nossa vida. Se nos alimentarmos com as verdades de Deus, é essa verdade que vai trabalhar sentimentos, pensamentos, ou o que for de nós. 1 Pedro capítulo 5, 6 e 7, né, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, ou seja, no tempo dele, não no meu, nem no teu, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então orar é muito mais que apenas proferir palavras, ou, como alguém poderia dizer, bradar: Senhor, tem misericórdia de mim.
Orar é muito mais que isto. Muitas vezes num silêncio, conversando ali com Deus, nós nos deparamos com aquilo que o Salmo 23 nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me levará às águas tranquilas. Ele estará com o seu cajado pronto para me tirar de um abismo de pensamentos inadequados, de um abismo de palavras que não deveria estar em mim, de um abismo de comportamentos que não são aqueles que Deus quer que nós vivenciemos. Podemos dizer então que orar sem cessar é entregar integralmente a nossa vida em Deus por meio de Jesus Cristo. E finaliza aqui os versículos que lemos, versículo 18: em tudo dai graças. Há muitas coisas, há muitas pessoas que nos desafiam, que nos colocam em xeque. Há muitas circunstâncias que também nos colocam de uma forma tal que precisamos estar atento àquilo que estamos vivenciando, né? Então, como não agradecer? Talvez você diga: pastor, eu tenho passado por provações e tentações. Pastor, eu tenho sucumbido. Quantas vezes? Pastor, eu tenho fraquejado diante de ofensas, diante do mal. Mas fato é que ou nós sofremos ou causamos sofrimentos, porque somos humanos, pecadores, falhos, imperfeitos. Há tanta violência e injustiça, há tanta ganância e corrupção, há tanta pobreza e miséria. Na Igreja do Senhor, temos sim belos testemunhos, temos sim pessoas que não ficam só em palavras, elas agem, elas atuam, elas concretizam com a ajuda de Deus. Mas na Igreja do Senhor também há apatia na vida comunitária. Na Igreja do Senhor também há frieza no cumprimento do propósito de Deus, não só para a vida individual, mas para a vida da igreja. Na Igreja do Senhor também há avareza, onde as pessoas não contribuem para a obra do Senhor como a palavra ensina, com alegria no coração. Na Igreja do Senhor há tensões e, infelizmente, divisões internas. Há indiferença para com o próximo. Como é que eu posso dar graças por tudo isto? A palavra do Senhor, pelo compartilhado apóstolo Paulo, sim, tem nos exortado a, em tudo, dar graças. Dar graças porque o ministro Sérgio Moro não prossegue no papel que se esperava que ele exercesse até o fim desse governo. Ele sabe o porquê e o para quê de cada circunstancial deste mundo. Um pastor chamado Rodolfo Gaete Neto, para uma temática dessa questão de em tudo a graça, ele diz: pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Dar graças não por tudo, mas em tudo. Não importa se está tudo bem ou tudo mal. Romanos 12:2 e Romanos 12:21 nos desafiam. Se o 12:2 diz: não vos conformeis com este século, o último verso desse capítulo nos diz: versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, essa entrega integral a Deus exige uma vida prática, não uma vida de teoria. O mesmo livro de Romanos 8:22, 8:21 nos lembra
como é que está este mundo em que vivemos pós-pecado do homem, né? Verso 22 diz: toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mas se você volta um versículo, ele é maravilhoso, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então vejam, a nossa gratidão, o nosso dar graças, nós não damos graças só pelos acontecimentos que nos sucedem, sejam eles maravilhosos, sejam eles extremamente tristes, mas damos graças principalmente porque Cristo nos libertou das trevas para a luz, ou nos transportou das trevas para a luz. Não damos graças pelo que somos, porque somos criaturas de Deus, que ainda carecemos do aperfeiçoamento, mas podemos dar graças sim porque confiamos nele. Sabemos que ele está no controle sobre tudo e sobre todos. Não importa o que suceda, pode estar no poder à direita ou à esquerda, ou pode estar uma nação com um poder que a gente olha e diz: não, está tudo atrapalhado, está tudo errado, nada vai bem. Mas quando nós caminhamos com Cristo, ele é aquele que supre o que precisamos. Pode ser que não seja o que eu quero, mas ele supre o que precisamos, o necessário. E em termos de suprimento, como é maravilhoso saber que Deus nos salva por meio de Cristo, mas é maravilhoso saber que ele nos conduz até aquele dia, a eternidade. Dar graças por tudo. Podemos então finalizar essa palavra. Esta é a vontade de Deus. Portanto, em nossa vida pessoal, vida familiar, vida social, vida de atividade profissional, ou mesmo quando temos um momento de lazer, um tempo de lazer, um tempo de descanso, na igreja do Senhor, fora da igreja em termos de contexto estrutural, que na verdade a igreja do Senhor é cada um de nós. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, mas pela palavra temos a orientação de nos ajuntarmos, que em breve possamos estar juntos mais uma vez até que o Senhor venha, com essa palavra que nos norteia. Qual é a vontade dele para mim e para ti? Não importa o circunstancial, se olhamos para Cristo, regozijai-vos sempre no Senhor. Orai sem cessar ao Senhor. Em tudo dai graças. E aí você vai se perguntar: mas por que é que eu vou dar graças se está tudo errado? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo. E porque Jesus está sempre conosco. Oremos. Compreender a tua vontade, viver a tua vontade, ó Pai, é algo que ainda nós nos atrapalhamos. Mas por um outro lado, nós sabemos que o Senhor é quem, de fato, não só nos salva, mas cuida de nós. Mas o Senhor também é um Pai que disciplina. E mesmo quando temos a tua disciplina, essa palavra está nos exortando que vamos sempre nos alegrar em Ti, sempre estar em oração e principalmente ter um coração agradecido, porque isso gera a vida abundante em Cristo Jesus. E que um dia
tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que entendemos humanamente falando que não deveria subsistir. O Senhor na tua palavra nos diz, lá no livro de Apocalipse, que um dia não haverá mais choro, não haverá mais guerra, não haverá mais doenças. Mas até lá, que nós possamos viver cumprindo o teu querer, a tua vontade, nos alegrando sempre em ti, levando tudo a ti em oração, com o coração agradecido. Agora que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito de Deus e a graça e a misericórdia de Cristo esteja com todos vós, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, o louvor que vamos entoar tem o tema Graças Dou. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela graça escondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar.